Muito boa tarde a todos, que a graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqueles que estão nos ouvindo hoje, 9 de julho de 2022. Nós estamos iniciando na sua Rádio Amor Maior, NET BR, o programa Escola Bíblica em Ação. Aqui é o pastor João Lembo. É uma alegria muito grande estar aqui, servindo ao Senhor, compartilhando da palavra. Nós somos da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Já peço para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá nós temos as nossas mensagens, não é? Nos cultos de celebração, nos cultos de estudo. Nós temos lá também a nossa oração da manhã, não é? Nós estamos localizados, amados, na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. É bem em frente ao ginásio de esportes, não é? E nós estamos aqui, não é? Todos os sábados à tarde, das 14 às 15 horas, para conhecer mais a palavra do Senhor, para estudar mais a palavra do Senhor, para aprender mais do Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, a gente ora para que o Espírito Santo do Senhor ministre nos nossos corações. E eu já peço para você compartilhar e divulgar o link da rádio. É a www.amormaior.net.br www.amormaior.net.br. Nós vamos iniciar o programa número 7 da Escola Bíblica em Ação. E logo depois, dessa introdução, da abertura, eu convido você a estar junto conosco no devocional. Eu sempre reitero a todos vocês que quando iniciar o programa você já tem a palavra em mãos, não é? Eu peço para você que nesse devocional abra a sua Bíblia em Hebreus, carta aos Hebreus, a partir do capítulo 9. Hebreus 9, eu estarei lendo 2 versos, os versos 27 e 28. O tema ligado ao Apocalipse, um tema extremamente importante. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então, só nesses 2 versos aqui caem por terra várias ramificações daquilo que se diz cristianismo, né? Então aqui o Espírito Santo está sendo claro. Aos homens está ordenado. Por quem? Por Deus. É uma ordenança. Morrerem uma vez só. O que é morrer uma vez só? Nós temos essa vida para conhecer o amor de Cristo, para escrevermos o nosso nome no livro da vida. Nós não teremos outra chance, nós não teremos outra oportunidade. Então, é urgente todos nós estarmos com essa consciência. Se você já está em Cristo Jesus, glória a Deus, mas ore e compartilhe a palavra àqueles que não conhecem Jesus Cristo. Porque a todos nós é dado o quê?
uma vez só a morte. Morrermos uma só vez. Vindo depois o que, amados? Vindo depois o juízo. Vindo depois o julgamento. Não é? Que é um dos caráteres que nós vamos realmente nos aprofundar no livro de Apocalipse. O juízo final de Jesus Cristo. Com a volta, com a segunda vinda de Jesus Cristo, ele há de julgar. Ele há de julgar aqueles que não morreram em Cristo Jesus e distribuir galardões, presentes àqueles que morreram em Cristo Jesus. Então você veja que esse verso 27 de Hebreus 9, ele já esclarece tanta coisa, não, amado? Né? E aí ele continua, o escritor de Hebreus, no verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Não é? Sem pecado aos que o esperam para a salvação. Né? Então Jesus Cristo, ele tirou o pecado do mundo, né? Ele é a nossa propiciação, né? E ele aparecerá, olha aqui de novo, ele virá, ele voltará, Maranata, a hora vem Jesus, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Ele virá a todos, mas uns ele julgará, outros, que eu oro para que você que está me ouvindo participe da salvação em Cristo Jesus, não é? Nós estaremos esperando Jesus Cristo, né? Então esses dois versos de Hebreus 9, versos 27 e 28, eu peço que você medite, mesmo no capítulo 9, não é? Ele já esclarece, não é? Muitas questões, né? De heresias, né? Depois dessas heresias são geradas seitas, né? Então, a mensagem hoje no nosso devocional é: está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus. Nós bendizemos o seu santo nome, que o Espírito Santo do Senhor, ele, nesse momento, Pai, ele nos ensine, ministre nos nossos corações. O Senhor já é bem-vindo, Pai, nesse programa, o Senhor é bem-vindo nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos a Ti esse programa, Escola Bíblica em Ação. Em nome de Jesus eu oro e eu oro agradecido. Amém. A semana passada, nós vimos que há um padrão na mensagem das epístolas, das cartas às igrejas, né? Nós vimos isso, né? As igrejas que nós vimos são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então hoje nós vamos começar a ver o primeiro período, que é o período da Igreja Apostólica ou Primitiva. Ela vai do período de Pentecostes, né, com o início realmente da igreja, da descida do Espírito Santo, até o ano 100, depois de Cristo, com a morte do último apóstolo, do apóstolo João. Né? Então, nós vimos, não é, que as cartas, elas referenciam um período, e esse primeiro período, que é a Igreja Apostólica ou Primitiva, né, mas ela faz também uma referência à característica de algumas igrejas da época, na Ásia Menor, né, que nesse caso está associado a Éfeso. Né? Então, as características importantes dessa igreja de Éfeso, né? Que ela é uma igreja que se expande rapidamente. Ela é uma igreja que ela é muito forte entre os gentios, né? E
e por conta de alguns fatores que nós vamos ver, é uma época muito sombria da igreja, por conta de perseguições, de muitas mortes, né? Então esse período, a igreja, ela se expande muito, ela começa a crescer entre os gentios, ou seja, não só com os judeus, mas entre os gentios, não é? E outra característica forte desse período é a Era Sombria, né? Por conta de várias perseguições e mortes. Não é? Falando um pouco de Éfeso, da mensagem, não é? A Éfeso, ela é uma igreja que é caracterizada, né, como nós vimos, pela era apostólica e primitiva, não é? Qual era o contexto na época da cidade de Éfeso? Nós estamos falando aqui de 90, 95 depois de Cristo, né? Bom, eu vou apontar apenas as características importantes. A primeira característica é onde o apóstolo João ele residiu por vários anos, né? Em Éfeso. Em Éfeso, à época, a cidade de Éfeso tinha o porto marítimo mais importante, né? A cidade de Éfeso tinha o maior centro cultural, comercial e religioso da Ásia Menor. Veja bem a importância da cidade de Éfeso, não é? Porto marítimo importante, centro cultural importante, centro comercial importante e centro religioso importante. Ela era famosa também, a cidade, pelo templo de Artemis, que em romano quer dizer o quê? Diana, o templo de Diana. Você já, com certeza, já deve ter ouvido falar no templo de Diana. E perceba que essa cidade ela tinha uma característica muito forte de quê? De idolatria. Porque aqueles que não conheciam o evangelho, né, eles serviam a uma imagem de Diana, a uma imagem de Artemis. E Diana, ela era uma deusa associada aqui à fertilidade, né? Era uma deusa associada à lua, era uma deusa associada à magia. Então você perceba, né, nesse ambiente de Éfeso, onde existia a igreja realmente cristã, as igrejas cristãs de Éfeso existiam, mas existiam também, né, essa forte idolatria na cidade. O apóstolo Paulo, né, para vocês verificarem, né, assim, a importância dessa cidade, o apóstolo Paulo ele pregou aos cidadãos de Éfeso e morou em Éfeso por 3 anos. Dada a importância de que Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, viu de expandir a igreja, né? Tanto é verdade que Paulo, o apóstolo Paulo, nós sabemos que escreveu uma carta aos Efésios. Tá certo? Ele escreveu a carta aos Efésios. Então, Éfeso realmente é, indiscutivelmente, uma cidade muito importante. Muito bem. Isso posto, nós vamos agora ler a primeira carta, que está no capítulo 2, dos versos 1 ao verso 7. Eu convido, por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse 2, versos de 1 a 7. Nós estaremos iniciando o primeiro estudo da carta à igreja em Éfeso, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza,
tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Verso 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Como é importante, não é? E como foi importante nós termos um conhecimento no primeiro capítulo de Apocalipse, mas aqui você percebe o quê? Né? De novo, né? Você percebe as características realmente da igreja de Éfeso. Você percebe aqui, né, as características da igreja de hoje. Existem igrejas hoje que são parecidas, cristãos parecidos, não é? Então, na verdade, amados, uma coisa importante que eu e você, que nós temos que entender, é atual, o Apocalipse é atual, porque essa mensagem aqui e todas as cartas, não é? Ela é uma mensagem atual. E essas cartas, não é? Elas promovem o que? Elas são divididas em quê? Em elogio. Primeiro, um grupo de elogio. Então, Jesus Cristo aqui, ele faz alguns elogios, que eu e você nós temos que prestar atenção naquilo que Jesus está elogiando. Olha o verso 2. Conheça as suas obras que você realmente realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Tá certo? Aí eu já embalo no 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Então você pegando esses dois versos aqui, Jesus Cristo, ele faz grandes elogios. A quem? A Éfeso. A quem? A igreja atual que pratica o quê? Primeiro, a rejeição do mal. A igreja que não permite com que o mal entre na igreja. Não só na igreja, como na vida daqueles que são da igreja, ou que acham que são da igreja de Cristo. O que Jesus Cristo está dizendo aqui é que a nossa vida, nós temos que separar o que é santo e profano. É difícil? Claro que é. Então nós sabemos, às vezes o que é profano na nossa vida, o que não é santo. Então, o que o Espírito Santo está falando para mim e para você hoje, para mim e para você, né? Rejeite o mal. Se afaste do mal. Segundo grande elogio, perseverança. Quando se fala em perseverança, é o quê? Prova. Estamos passando por provas. Tá certo ou não? Né? É o perseverar apesar de todas as situações, de todas as adversidades que passamos. Né? Então eu continuo olhando a Jesus Cristo, eu continuo tendo o alvo que é Jesus Cristo, apesar de tudo que eu estou passando, quando eu estou passando, como eu estou passando, mas eu estou perseverando. Né? Então isso Jesus Cristo se alegra, ele está elogiando. Outro elogio, suportou provas pelo nome de Jesus Cristo. Olha que maravilhoso.
não é? Não é só suportar as provas da nossa alma, não é? Não é só suportar provas na nossa família, no nosso emprego ou ausência de, não é só isso, não é? Não é só suportar provas de depressão ou de ansiedade, não é? Porque a palavra de Deus, o que Jesus Cristo está falando para mim e para você hoje, é que ele se alegra, ele está elogiando aqueles que suportaram provas em nome de Jesus Cristo, não é? Outro elogio, trabalho. Jesus Cristo está o quê? Elogiando a igreja de Éfeso, elogiando a primeira fase da igreja primitiva, está nos elogiando. Está elogiando hoje as igrejas o quê, amados? Que trabalham. As igrejas que se esforçam. A igreja que produz obra, mas não é obra de homem. Não é obra morta. É a obra direcionada pelo Espírito Santo do Senhor. Veja como é importante nós termos essa dimensão do trabalho, amados. Não é? Nós temos que servir ao Senhor, não a homens. Nós temos que nos esforçar para agradar a Deus, não ao homem. Às vezes fazemos tanto para agradar homens. E na verdade temos que agradar a Deus. Agradar a Deus. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então Jesus Cristo, ele se alegra. Um outro elogio, não é? Essa igreja, os crentes, os cristãos dessa época, eles colocaram à prova falsos apóstolos, falsos profetas, não é? E aqui, não é? Ele confrontou até no verso 6, quando ele fala do quê? Dos nicolaítas, não é? Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais Jesus Cristo fala. Eu também odeio, então é outro elogio. Fala, viu? Eu elogio, eu fico grato à igreja que põe à prova, a igreja que odeia, que não permite que falsos apóstolos, que falsos profetas preguem na igreja, ministrem na igreja, tenham cargos de liderança na igreja. E esses nicolaítas, amados, esses nicolaítas era uma seita, não é? Cuja raiz era o quê? Era composta de falsos profetas. Olha aqui, ó. Falsos profetas, cujo objetivo era disseminar o paganismo e a poligamia. Então eles pregavam uma coisa, né? E acreditavam em outra. Então eles acreditavam no paganismo, né? Tá certo? Um deus pagão, e acreditavam também que era absolutamente normal e pregavam, não é? Sobre a poligamia. Bom, então que a gente fique atento a esses elogios. São elogios extremamente importantes que serviram à época e servem para nós, amados, não é? Então, o que eu tenho para comentar com vocês é o seguinte: toda carta que nós vamos ver, toda ela, né, todas as 7 cartas, não é? Com exceção rara, né, eu não vou falar qual é, todas têm elogio. Então, qual é o objetivo? Nós verificarmos na Bíblia quais são esses elogios, verificarmos aqui quais são os elogios e nos atentar
para verificar se nós estamos o quê? Deixando Jesus Cristo o quê? Contente, feliz. Porque, amados, se eu rejeito o mal, eu estou recebendo elogio de quem? De Jesus Cristo. Se eu estou perseverando nas minhas provações, eu estou recebendo elogio de quem, igreja? De quem, amados? De Jesus Cristo. Se eu estou suportando alguma prova, se eu estou suportando alguma prova pelo nome de Jesus, o que acontece? É um elogio, Jesus Cristo se alegra. Se eu trabalho, se eu faço obras na igreja, mas que alegram o nome de Jesus, puxa vida, Jesus Cristo está nos elogiando. Se eu coloco a prova, se eu confronto, olha aqui a palavra diz, mas você tem a seu favor o fato de que odeia. Né? Odeia é o que, amado? Se afasta de falsos profetas, né? De falsos apóstolos, né? Da hipocrisia que às vezes, não é, existem, de falsos ministros, falsos líderes, que na verdade não pregam a Jesus, então que a gente fique atento. Ou seja, o objetivo é confrontar, não é? Para que a gente receba o quê? Os elogios de Cristo. Agora, Jesus Cristo elogiou, está elogiando Éfeso, agora perceba que também será dentro das nossas características algumas queixas. Observe a queixa de Jesus Cristo a Éfeso. Verso 4, acompanhe comigo. Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. Abandonou o primeiro amor, né? Isso é uma queixa para quem? Só para Éfeso? É para a igreja, para nós. E por que o primeiro amor? O primeiro amor a gente nunca esquece, que a gente está com o coração puro, leve, né? A gente tem vontade de sair correndo, gritando, pulando. É esse o sentido desse primeiro amor. Se você já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você sabe do que eu estou falando. Mas se você o recebeu verdadeiramente, né? Se é verdadeiro isso, esse amor, isso é como se fosse um primeiro amor, amado. Né? Aquele amor que você custa para dormir, que você já quer acordar, que você já quer falar, eu estou servindo a Jesus, eu estou servindo. Né? Então, na verdade, o que Jesus Cristo vem falar para mim e para você hoje, puxa vida, você abandonou o primeiro amor. Tomara, em nome de Jesus, que você que está nos ouvindo, está ouvindo esse programa, você não tenha abandonado. Né? Mas Jesus Cristo se entristece. Né? É evidente, né, amado? Se ele te elogia para rejeitar o mal, suportar, trabalhar, quando a gente abandona realmente o primeiro amor, ele se queixa, ele fica triste. Né? E olha aqui, ó. Tenho, porém, contra você. Puxa vida. Né? Então aí, o que a gente vai fazer? E Jesus Cristo, ele é perfeito, vocês vão ver, né, na segunda parte agora, né? Que ele elogia, ele queixa, mas ele dá algumas oportunidades. Né? Mas ele fala, olha, vai haver um julgamento. Né? Olha, vai haver uma promessa. Né? Então, na verdade, quando Jesus Cristo nos elogia, né, e faz algumas queixas, é para que realmente, né, a gente o quê? Perceba, para que a gente verifique o que está acontecendo. Jesus Cristo ainda não voltou, então nós temos aí algumas possibilidades.
né? Se você tem certeza que o seu nome não está escrito no livro da vida, nós vamos ter essa certeza, vamos orar e vamos receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então você pode fazer isso nesse momento, né? Você pode falar: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu sei que sou pecador, mas eu tenho certeza, Deus, que o Senhor, quando eu verdadeiramente me arrependo, o Senhor me perdoa. Me perdoe, Pai. Me perdoe dos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo, seu Filho, ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que Jesus Cristo é Deus e eu entrego a minha vida a Jesus Cristo e o considero meu Senhor e Salvador. Então, se você fez essa oração de todo o coração e de todo entendimento, você passa a fazer parte do reino de Deus, daqueles que com certeza ainda continuam com o primeiro amor, né? Porque o grande objetivo é nós continuarmos com o primeiro amor. Amém? Ficamos por aqui nessa primeira parte, nessa parte 1, né? E na sequência agora nós vamos ouvir um louvor abençoado, amado, em nome de Jesus. Amém? Na sequência voltamos. Um grande abraço. Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço dos céus, no coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus
Amém, amados? Que música maravilhosa, não é? É um louvor, adoração, né? Cujo título é Alto Preço, de Asaf Borba, e que vem também, não é? Compor a mensagem de Apocalipse, não é? Esse louvor, a letra do louvor fala na unidade do corpo de Cristo. Quanto mais está se aproximando a volta de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo, quanto mais se aproxima o juízo de Deus, o quão mais importante é nós, como igreja de Cristo, estarmos em unidade. E essa unidade nos fortalece quando a gente sabe, não é? Que quando Jesus Cristo derramou a sua vida, Ele pensava em nós. Na verdade, eu creio que Jesus Cristo me viu e te viu na cruz para suportar toda a dor, né? E esse louvor fala também de trabalho, trabalhando na igreja, edificando a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, e que nós temos que ter a força do Espírito Santo, não é? Nós temos que ter a força do Espírito Santo. Mas temos a certeza que também pagaremos um alto preço, né? Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Né? E por mais que as trevas militem e nos tentem se separar com nossos olhos em Cristo, mais uma vez vem unidade, unidos iremos andar. Amém? Então, o grande objetivo da igreja é a unidade. A unidade no Espírito Santo, a unidade em Jesus Cristo. Amém? Antes de nós iniciarmos a segunda parte, eu quero compartilhar o meu WhatsApp, é 19993052651. Você pode me pedir oração, fazer perguntas, sugestões, críticas, né? Eu costumo dar esse canal realmente, abrir esse canal, né? Para que você me mande, né? Pastor João Lembra aqui de Indaiatuba, da Igreja Batista Água, porque você me mande, né? Algum comentário, tá certo? Então eu quero falar também, né? Compartilhar com os amados a programação da nossa igreja. Igreja Batista Água em Indaiatuba. Segunda-feira nós temos um curso de Teologia Livre. Né? Nós em 3 anos, toda segunda-feira, às 19 horas, né? A gente tem um apanhado, não é? De várias e várias matérias, são 10 matérias por ano, não é? Cujo objetivo realmente é nos dar uma base de fortalecimento cristão. Então nós temos a parte da formação básica, né? Depois de presbitério, depois de pregação, enfim. São 3 anos aí de estudos, né? De prática também, né? Ministerial, né? Então eu louvo a Deus porque a nossa igreja é uma igreja de ensino, né? E tem essa oportunidade. As quartas-feiras, culto de estudo e oração. Estamos, né, a cada mês estudando, vendo, sendo ministrado pelo Espírito Santo, profetas menores. Primeira quarta-feira, culto da família. Toda primeira quarta-feira, culto da família. Domingo às 10 horas, escola bíblica dominical. Não é? Domingo às 19, culto de celebração. E todo primeiro domingo de cada mês, culto de ceia. Amém? Localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Bem em frente ao ginásio de esportes. Nós paramos no verso 4 de Apocalipse 2, na carta a Éfeso, onde a queixa do nosso Senhor Jesus Cristo é o abandono do primeiro amor. O abandono daqueles que conheceram a Jesus Cristo, né? Que se arrependeram dos pecados, que consideraram Jesus como Senhor e Salvador, mas que de alguma forma abandonaram o primeiro amor. Então essa é a queixa. Só que sempre quando há queixa, há uma correção.
Então Jesus Cristo, um dos grandes objetivos para ele escrever Apocalipse, realmente, esse livro de revelação, é que quem abandonou o primeiro amor, que se arrependa, que se corrija. Né? Então, observe o verso 5. Né? Depois que Jesus Cristo fala, olha, eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Mas lembre-se no verso 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Que coisa maravilhosa e assustadora. Porque qual a correção que Jesus Cristo espera? Né? Primeiro, que a gente lembre onde caiu. Né? Então, para lembrar de onde caiu, eu tenho que parar e fazer um exame realmente, orar para o Espírito Santo, para Deus, ou mesmo às vezes até sabemos, né, onde caímos, como caímos, de que forma caímos. Né? Porque às vezes quando caímos, quando cometemos, não é, pecados, a gente não se lembra. Não é? É que na verdade a gente faz que não se lembra. Né? Então, dessa forma, o que Jesus Cristo está falando para mim e para você? Lembra-se de onde você caiu. Bom, depois que você lembrou, na sequência, no verso 5, tem o quê? Arrependa-se. Né? Arrependa-se. Arrepende-se da queda. Qual foi a queda? Qual foi o motivo da queda? O que não agradou a Deus? Né? Por que você abandonou o primeiro amor? O que fez você abandonar o primeiro amor? Né? Se você abandonou o primeiro amor, né, muito provavelmente você caiu em algum lugar. E se você caiu, Jesus Cristo está falando hoje para mim e para você, viu? Lembra lá onde você caiu. Lembra lá onde você se afastou de mim. Lembra, dá uma olhada lá, o porquê, qual a razão de você abandonar esse primeiro amor. Né? E aí o Jesus Cristo fala, viu? Volte a fazer as primeiras obras. Né? Volte. Né? Volte ao primeiro amor. Volte a fazer as obras. Volte a me servir. Volte a glorificar o meu nome. O meu santo nome. Volte a me servir. Né? Então, volte a se relacionar comigo. Então, Jesus Cristo pede essa correção. Agora, temos o livre-arbítrio. Nós temos o quê? A decisão é nossa. Agora, infelizmente, como diz a palavra aqui, se você não se arrepender, virei até você, Jesus Cristo virá até nós e tirará o quê? O candelabro. Né? Você está vendo como foi importante a gente ter a base do capítulo 1 de Apocalipse? Né? O que é o candelabro? Para que serviu o candelabro do santo do santo lugar, no tabernáculo? O candelabro aceso representa o que, amados? A ação do Espírito Santo. Então, o que Jesus Cristo está querendo dizer é o seguinte, de uma forma clara, direta e objetiva. Estamos na igreja. Eu continuo indo na igreja. Eu vou de domingo, de quarta, eu vou. Porém, eu abandonei o primeiro amor. Eu não estou lembrando de onde caí, não estou me arrependendo. Aí, espiritualmente, Jesus o quê? Remove a ação do Espírito Santo. E a igreja continua lá. Você continua lá. Nesse caso, a igreja virou um clube, porque não tem ação do Espírito Santo. Existe a reunião. Existe a reunião, mas não existe o Espírito Santo. Se não existe o Espírito Santo, não há igreja. Então isso é extremamente profundo, extremamente sério. Né?
né? Porque para a gente realmente continuar servindo a Jesus Cristo, nós jamais devemos abandonar esse primeiro amor. E a gente vê muito isso. Pessoas que já não amam a Jesus, que já abandonaram o primeiro amor, né? E que continuam indo da igreja sem ação do Espírito Santo. Obra morta. Obra morta. Né? A igreja física ela pode continuar. Existem várias igrejas assim, irmãos, que a maioria já está com amor mais do que frio, morno, tanto faz, né? E o Espírito Santo removeu, né, a ação, só que o pessoal continua se reunindo, né? Tá certo? Então a gente precisa ficar atento, né? Precisa ficar atento a esse primeiro amor, a lembrar, a se arrepender e, principalmente, que o candeeiro não seja removido das nossas vidas, que o Espírito Santo do Senhor, ele não seja removido, não é? E aí Jesus Cristo, ele faz isso, vai fazer isso em todas as cartas, né? E não foi diferente em Éfeso. Ele fecha com uma promessa, né? Acompanhe comigo. Acompanhe comigo no verso 7. A promessa para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Por que ele fala aqui? Por que Jesus Cristo fala aqui, quem tem ouvidos ouça? Você tem ouvido? Está ouvindo? Vai mudar? Vai se arrepender? Vai levar a igreja a sério? Vai levar Jesus Cristo a sério? Vai voltar a ser um vencedor? Vai voltar a perseverar? Vai voltar ao primeiro amor? Se você tem ouvidos e está ouvindo, está efetivamente aplicando, cumprindo os mandamentos, nós seremos o quê? Vencedores, porque nós estamos nessa batalha espiritual. Ao vencedor, a você que está nos ouvindo, que é vencedor em Cristo Jesus, perseverando, não permitindo que o Espírito Santo saia, seja removido da sua vida. Se você está ouvindo a voz de Deus, você terá direito de se alimentar na árvore da vida. Amém? Eternamente em Cristo Jesus, é a árvore da vida. Que se encontra onde, igreja? No paraíso de Deus. Na glória, voltamos realmente. Voltamos realmente à presença de Deus, à presença de Jesus Cristo. Não extinguindo o quê? Não extinguindo o Espírito Santo. E nós vamos perceber que as cartas, elas têm esse componente. Quem tem ouvidos, ouça. Presta atenção no que eu estou falando. Última parada, é a última chamada. Tá tocando a última trombeta. Estão derrubando já as taças. Percebe? O último selo está sendo aberto. Isso, evidentemente, nós vamos estudar, nos aprofundar mais, que existem revelações importantíssimas. Mas nessa primeira carta à igreja em Éfeso, que o Espírito Santo, ele toca ele fala, toca o coração do João, diz, viu? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, Tá certo? Então tudo começa também, com um ministro de evangelho sério, um pastor sério,
tá certo? Que vai transmitir realmente a mensagem de Deus, tá certo? As suas ovelhas, né? Então isso é muito importante nós identificarmos, né? Na igreja, no pastor, né? Se ele realmente está buscando do alto a mensagem, né? Tá certo? Né? Então, na verdade, né? Esse acesso à árvore da vida aqui, que se encontra no paraíso de Deus, né? O paraíso aqui é junto de Deus, o paraíso, né? O terceiro céu, isso mais para frente a gente vai ver, né? Os primeiro, segundo, terceiro céu, mas o terceiro céu é o paraíso, a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, né? O objetivo maior é esse de Jesus. O plano perfeito de Jesus é esse. Que eu e você estejamos com Ele, amados. Para quando? Para todo sempre. Para a eternidade, não é? Amém? Não é? Então, essa é a primeira carta que nós vimos hoje, carta à igreja em Éfeso. Não é? Vimos elogios, vimos queixas, vimos correções, vimos julgamentos e vimos promessas. O elogio é para mim e para você, as queixas de Jesus Cristo é para mim e para você, as correções que Jesus Cristo está propondo é para mim e para você, o julgamento tomara que não seja para nós, tomara que a gente realmente volte a fazer as primeiras obras, que a gente se arrependa, para aí sim a gente pular esse julgamento, né? Então, quando eu lembro de onde caí, arrependo-me e volto a fazer a primeira obra, eu não sou julgado. Eu já vou para a promessa. Promessa, acesso à árvore da vida que é Cristo Jesus. Amém? Né? Eu convido você a ler, né? Essa carta, né? A igreja em Éfeso, em Apocalipse 2, de 1 a 7, eu convido, leia, né? Leia realmente, né? Verifique, nós logo, né, já vamos subir com o programa gravado no YouTube, né? Então eu convido você a ver, a pausar, a ler, a ministrar, né? A entender, a orar, né? Essa primeira carta, né? A igreja em Éfeso, representada pela igreja primitiva, pela igreja apostólica. Amém? Reitero aqui pedidos de oração através do meu zap 19 93052651. Se você tiver algum pedido de oração, por favor, me mande, né? Me mande no particular aqui, eu estarei orando. Preencho o papelzinho, coloco lá na arca de oração da igreja. Amém? Vamos orar para que o Espírito Santo do Senhor, né, nos faça meditar e nos faça compreender, né, compreender essa primeira carta à igreja em Éfeso. Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, eu te agradeço, Espírito Santo, que o Senhor vem hoje através da sua palavra, que é a sua palavra, a partir hoje do capítulo 2, que o Senhor nos apresenta, de uma forma tão clara, tão objetiva, tão simples, a carta da igreja em Éfeso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a gente fique nos elogios, que nós não tenhamos queixa, que nós não tenhamos correções, que a gente não tenha julgamentos, Pai. Em nome de Jesus eu oro que o Senhor nos capacite, que o Senhor aumente a nossa porção de fé, né? Para que a gente do Senhor só tenha elogios e promessas, só, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que não hajam queixas, que não hajam julgamentos. Mas se nós estamos realmente, Papai, nos desviando, se nós por algum motivo ou por outro abandonamos o seu primeiro amor, pela sua misericórdia, né, que nós acabamos de ver aqui, nós ainda temos uma chance, né? Então eu oro para que nós
Todos nós, isso é aplicado a todos nós, igreja. Se nós realmente temos essa certeza de que há o abandono do primeiro amor, que o Espírito Santo nos faça lembrar de onde caímos, que o Espírito Santo realmente nos faça nos arrepender e que em nome de Jesus Ele faça com que a gente volte a fazer as primeiras obras, que a gente não seja removido, que a ação do Espírito Santo do Senhor não seja removida das nossas vidas. E que para nós fique a promessa, que é o acesso à árvore da vida, que é a volta ao paraíso, a volta ao tabernáculo celestial, em Cristo Jesus. Toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor a Cristo Jesus. Aquele que era, aquele que é, aquele que ainda há de ser, porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, igreja. A nossa Bíblia, é a palavra que representa e que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus, que Deus os guarde em nome de Jesus, que todos nós tenhamos um restante de sábado abençoado, que nós tenhamos um domingo abençoado, domingo do Senhor, que você esteja realmente na sua igreja, na escola bíblica, no culto de celebração, você tem a liberdade também de nos presentear com a sua presença na nossa igreja, Visconde de Indaiatuba 1173, mas deixe realmente o Espírito Santo do Senhor te conduzir. O importante realmente é você congregar, é você criar raízes no corpo de Cristo. Amém? Vamos para a bênção apostólica. Eu convido você de onde você está para erguer o seu braço, levantar o seu braço em direção aos céus e repetir: que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja conosco. É para a honra e para a glória do seu nome, papai, que nós entregamos a ti, em nome de Jesus, esse programa, para te honrar e para te glorificar. Louvado e exaltado seja o seu nome. Em nome de Jesus eu oro e em nome de Jesus eu agradeço. Amém.